Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz, a força e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo encham o seu coração neste momento em que nos reunimos para esta oração de libertação. Uma oração profunda, uma oração necessária, uma oração que chega exatamente onde você não consegue chegar sozinho. A palavra diz em João 8,36: se o Filho libertar vocês, verdadeiramente serão livres. Essa não é uma promessa simbólica, não é uma metáfora espiritual, é realidade. Libertação é obra do Espírito Santo dentro de nós. É Deus desfazendo laços invisíveis. É Deus quebrando correntes que o tempo não quebrou. É Deus tirando pesos que você aprendeu a carregar. E talvez você esteja ouvindo esta mensagem enquanto arruma o quarto e tenta colocar em ordem não apenas a sua casa, mas a sua mente. Ou talvez esteja caminhando pela rua, tentando organizar seus pensamentos, pedindo a Deus clareza, direção e descanso. Talvez esteja sentado na beira da cama antes de começar o dia, tentando entender esse aperto no peito que vem sem aviso. Ou talvez esteja segurando uma xícara de café, mas sentindo que o cansaço interno é maior do que qualquer força que você ainda tem. Deus vê esse lugar. Deus entende esse lugar. Deus entra nesse lugar. O Salmo 34 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrado. Perto, não distante, não indiferente. Perto, e hoje Ele está perto de você. Talvez você não consiga explicar o que sente. Talvez você sinta algo que te acompanha há anos. Um medo que você não controla, uma dor que ninguém percebe, uma preocupação que cresce em silêncio, uma confusão que aparece quando você pensa que tudo vai melhorar. E muitas vezes você ora, mas sente que não consegue vencer isso sozinho. Mas escute, libertação não é conquistada pela força humana. Libertação é recebida pela presença de Deus. O Senhor conhece cada batalha invisível que você enfrenta. A Bíblia mostra que muitas das maiores libertações vieram de dentro para fora, como quando Ana, no templo, derramou a alma que ninguém enxergava, como quando Elias, debaixo da árvore, pediu para desistir, mas Deus veio com um toque suave e restaurador. Como quando Davi clamou: tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Há prisões emocionais, há prisões mentais, há prisões espirituais, e Deus age exatamente onde a prisão ninguém vê. Você não está ouvindo esta oração por acaso. Deus marcou este momento com você, porque Ele quer libertar sua mente de pensamentos que estão te drenando. Ele quer libertar o seu coração de sentimentos que te paralisam. Ele quer libertar sua alma de lembranças que se repetem e te roubam a paz. E Ele quer libertar o seu espírito de cargas que não pertencem a você. O livro de Atos conta que Paulo e Silas estavam presos em uma cela escura, as mãos e os pés acorrentados. Mas, mesmo assim, eles começaram a orar e a cantar. Eles louvaram no meio da prisão. E enquanto louvavam, Deus fez o impossível. A Bíblia diz que de repente a terra tremeu e todas as portas se abriram. Todas. Não apenas de Paulo e Silas. Todas as portas ao redor. Isso nos ensina algo poderoso. Quando você busca a Deus na sua noite escura, Ele não só te liberta, mas alcança áreas que você nem sabia que estavam presas. E talvez você diga: mas eu não estou em uma prisão de ferro. Mas há prisões que não são feitas de metal. Há prisões construídas com medo. Há prisões construídas com palavras que te machucaram. Há prisões construídas com expectativas frustradas. Há prisões construídas com traumas, culpas, comparações, rejeição. E Jesus veio para isso. Ele mesmo disse: eu vim para libertar os cativos.
O problema é que muitas vezes aprendemos a conviver com aquilo que deveria ter sido entregue nas mãos de Deus. Roupa pesada que você veste todos os dias achando que faz parte de você, mas não faz. Não pertence a você, não foi Deus quem colocou. E hoje Ele quer tirar, hoje Ele quer aliviar, hoje Ele quer libertar. Meu irmão, minha irmã, escute com atenção profunda. Deus não quer apenas te ajudar a suportar o peso. Ele quer remover o peso. Ele quer quebrar aquilo que te prende. Ele quer silenciar vozes que tentam te confundir. Ele quer interromper ciclos que se repetem na sua vida. Ele quer levar você para um novo nível de paz, de equilíbrio, de força e de descanso. Permita que o Espírito Santo entre. Feche seus olhos por um instante. Respire. Deixe que a presença de Deus envolva o seu interior. Deixe que Ele toque lugares que você nunca conseguiu organizar sozinho. Senhor Jesus, nós entregamos este momento a Ti. Visita agora cada vida que está orando conosco. Entra na mente, entra no coração, entra na história, entra nas memórias, entra nas emoções e começa hoje um processo real de libertação. Meus irmãos e irmãs, esta é apenas a primeira parte. E se esta palavra falou com você, escreva nos comentários, eu creio. E enquanto seguimos nesta jornada de oração e libertação, quero que você perceba que Deus está levando você por um caminho de cura que não é superficial. Ele não toca apenas onde você sente, mas também onde você não sabe identificar. Porque a libertação verdadeira é completa. Ela alcança pensamentos, emoções, memórias, hábitos e até interpretações equivocadas que você formou ao longo da vida. Há lutas internas que você não escolheu, reações que você carrega sem perceber, medos que surgiram antes mesmo de você ter consciência, marcas que vieram de palavras, ambientes, ausências, abandonos, que você tentou esquecer, mas que deixaram pequenas rachaduras na alma. E Deus está tocando nessas rachaduras agora. A palavra mostra isso na vida de José. Ele foi ferido não por inimigos, mas pela própria família. E o que o feriu não foi apenas a cisterna, mas o sentimento de rejeição. Não foi apenas ser vendido, mas a sensação de estar sozinho. Não foi apenas a prisão, mas o abandono. E ainda assim, Deus estava construindo algo. Deus estava amadurecendo algo. Deus estava preparando algo. A libertação de José não foi apenas a saída da prisão física, foi a cura do coração. Foi quando ele pôde olhar para os irmãos e dizer: o que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Ali, a alma dele estava livre. Assim também acontece com você. Existem situações que machucaram mais por dentro do que por fora, e você seguiu vivendo, cresceu, trabalhou, sorria quando precisava. Mas lá dentro, algumas áreas nunca foram visitadas por ninguém. E é nesse lugar silencioso que Deus está entrando hoje. A Bíblia diz no Salmo 142, tira minha alma da prisão. É possível caminhar livre, mas sentir a alma presa. É possível sorrir por fora e chorar por dentro. É possível funcionar bem, mas viver fragmentado. Mas quando Deus toca a alma, correntes invisíveis se rompem. Talvez você esteja percebendo isso agora, sentindo algo aliviar, sentindo algo se mover, sentindo uma consciência nova de coisas que antes você só ignorava. Isso é Deus te revelando áreas que Ele quer libertar. E isso não é para te expor, é para te restaurar. Paulo escreveu em Romanos 7 sobre sua luta interna. Uma batalha entre querer fazer o bem, mas sentir outra força puxando para o lado errado. Uma guerra dentro da mente. Um conflito silencioso que ninguém via.
Mas no capítulo seguinte ele declara com autoridade: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou, libertou, transformou. E essa mesma obra está acontecendo em você. Imagine agora Jesus entrando nos cômodos internos da sua alma. Ele abre janelas que estavam fechadas há anos. Ele remove caixas pesadas que você guardou sem perceber. Ele varre a poeira de memórias antigas. Ele ilumina o que estava escuro. Ele organiza o que estava caótico. E ele diz com voz firme e suave: eu estou aqui com você. Eu estou fazendo isso com você. Eu estou cuidando disso agora. E talvez você tenha medo desse processo. Medo do que vai surgir. Medo do que vai aparecer. Medo do que vai precisar ser tratado. Mas Deus não revela para destruir. Deus revela para curar. Ele não toca na ferida para abrir. Ele toca para restaurar. Ele toca para transformar. Ele toca para libertar. Isaías declara que Deus cura os quebrantados e liga as suas feridas. Ligar feridas é tratar com cuidado, com sutileza, com amor, com atenção, com paciência. E assim, Ele está agindo agora. E eu quero que você ouça esta verdade com o coração aberto. Você não é definido pelo trauma que viveu. Você não é moldado pela dor que sentiu. Você não é a soma das palavras que ouviu. Você não é o resultado de um erro. Você não é aquilo que disseram que você seria. Em Cristo, você é um filho, uma filha. Amado, desejado, valorizado, chamado e libertado. E agora nós oramos juntos. Senhor Jesus, continua a boa obra que o Senhor começou. Toca profundamente a mente, o coração e as emoções deste teu filho e desta tua filha. Quebra laços internos que não vêm de ti. Desfaz alianças emocionais que aprisionam. Retira culpas antigas. Limpa pensamentos recorrentes que ferem. Fecha portas invisíveis que foram abertas pela dor. E derrama paz, cura e restauração em cada área do interior. E que tudo aquilo que estava escondido agora seja tratado pela luz da tua presença. Que o teu Espírito Santo, manso e poderoso, conduza esta alma a um nível de liberdade que ela nunca experimentou antes. Se esta palavra tocou você profundamente, escreva nos comentários: eu creio, Jesus está me libertando. E enquanto continuamos nesta caminhada de libertação, quero que você saiba que Deus não apenas rompeu correntes. Ele está agora conduzindo você para um novo nível de vida, de consciência espiritual, de maturidade emocional e de força interior. Porque a libertação não é apenas a retirada do peso, é também o reposicionamento do coração. É Deus estabelecendo em você um novo modo de pensar, de sentir e de viver. A palavra de Deus diz no Salmo 40 que Ele tirou os pés do lamaçal e colocou sobre a rocha. Perceba o movimento. Não é apenas tirar da lama, é colocar em terra firme, é dar estabilidade. É dar clareza, é dar direção, é dar estrutura. E é isso que Deus está fazendo agora, porque muitos de vocês já foram libertos do peso, mas agora precisam aprender a caminhar com leveza. Foram libertos da dor, mas agora precisam aprender a viver com paz. Foram libertos da confusão, mas agora precisam aprender a viver com discernimento. Libertação não é só o ontem sendo tratado, é o amanhã sendo construído. Talvez você tenha passado anos acreditando que era fraco demais, insuficiente, inadequado. Talvez alguém te fez acreditar nisso. Talvez circunstâncias repetidas reforçaram essa mentira. Mas Deus está desfazendo essas impressões. Porque você não é definido pelas suas feridas. Você é definido pelo propósito que Deus colocou em você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5 que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo.
Isso significa que, a partir desse processo de libertação, o novo de Deus começa a operar dentro de você. Uma nova visão, uma nova força, uma nova identidade, um novo entendimento e principalmente um novo relacionamento com Deus. E eu quero que você entenda algo muito importante agora. Existem batalhas que acontecem exatamente quando Deus está prestes a te elevar. Forças espirituais tentam te distrair, pensamentos tentam te paralisar, sentimentos tentam te confundir, mas isso não é sinal de derrota, é sinal de transição, é sinal de território sendo conquistado, é sinal de que Deus está te levando para um lugar maior. Veja Moisés. Ele passou anos preso ao sentimento de incapacidade. Ele dizia que não sabia falar, que não tinha habilidade suficiente, que não era a pessoa certa. Mas Deus não olhou para a limitação dele. Deus olhou para o propósito e disse: eu estarei com você. Esse é o segredo da verdadeira libertação. Não é sobre o que você consegue fazer, é sobre quem caminha com você. Veja Gideão. Um homem que se via pequeno demais, insignificante demais, e que se escondia com medo do inimigo. Mas Deus o encontrou naquele lugar de fragilidade e disse: você é valente. Não porque ele se sentia valente, mas porque Deus o via de forma diferente. E é isso que Deus está fazendo com você neste momento. Ele está mudando a forma como você se enxerga. Ele está tirando lentes distorcidas. Ele está devolvendo a visão correta sobre a sua identidade. Porque a maior libertação não é a que acontece ao redor de você, é a que acontece dentro de você. A que muda a forma como você vê Deus. A que muda a forma como você vê a vida. A que muda a forma como você vê você mesmo. A Bíblia diz em Filipenses 4 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Esse é o destino final da libertação verdadeira. Paz. Não uma paz humana. Não uma paz emocional, mas uma paz espiritual que guarda, que protege, que vigia, que sustenta, que envolve. E é essa paz que Deus está liberando sobre você agora. Uma paz que acalma, uma paz que cura. Uma paz que reorganiza, uma paz que silencia acusações internas, uma paz que quebra o ciclo da ansiedade, uma paz que te faz respirar profundamente e dizer: eu estou nas mãos de Deus. E agora nós oramos juntos, com total entrega do coração. Senhor Jesus, nós consagramos este último momento a Ti. Completa a obra que o Senhor começou. O que precisa ser curado, cura. O que precisa ser restaurado, restaura. O que precisa ser arrancado, arranca. O que precisa ser renovado, renova. Liberta completamente cada área da vida deste teu filho e desta tua filha. Tira, Senhor, o medo profundo. Tira a ansiedade escondida. Tira a tristeza que a pessoa não sabe explicar. Tira os pensamentos que tentam roubar a paz. Tira as lembranças que aprisionam. Tira os sentimentos que machucam e substitui tudo isso pela tua presença, pela tua paz, pela tua força, pela tua luz. Espírito Santo, enche agora este coração, inunda a mente, acalma as emoções, guia os passos e dá um novo fôlego para viver. Nós declaramos em nome de Jesus que nenhuma prisão permanecerá de pé, nenhuma corrente continuará firme, nenhum laço sobreviverá, nenhuma acusação prevalecerá, nenhuma escuridão resistirá, porque onde o Senhor está, ali há liberdade. E se você recebe essa libertação completa, escreva nos comentários: eu creio, Jesus me libertou.